Hoje eu vou falar novamente sobre a soma das tinturas, porque todo dia é muita pergunta e é cada exemplo que as pessoas me dão de pretinha, posso misturar essa tinta com essa tinta e que cor vai dar, aquela coisa toda. Vamos falar sobre isso então hoje, de uma vez por todas, nós vamos entender, certo? Olá, você está aqui no canal da Pretinha, é um prazer muito grande ter você aqui na minha companhia. Você já deixou o like aqui no vídeo? Se não deixou, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo então. Bom, eu tenho um quadro, que é esse quadro aqui, tá, gente? Que eu fazia tipo a escolinha da Pretinha. Então, quando eu queria explicar alguma coisa que eu tivesse que escrever, que escrevendo as pessoas conseguem entender melhor, eu usava esse quadro. Mas eu morava em outro lugar onde eu podia colocar um preguinho na parede para colocar o quadro, aquela coisa toda. Aqui, então, onde eu estou morando, as paredes estão bem novinhas, pintadinhas, então eu não vou cometer esse pecado de colocar um quadrinho na parede, ok? Então, eu vou ter que tentar mostrar aqui, em cima da minha escrivaninha mesmo, alguma coisa para você entender bem. Mistura de tintas. Eu vou falar especialmente de mistura de tintas bases, ou até mesmo de tinturas bases com um super clareador, né? Uma tinta que as pessoas pensam que é tinta, mas não é, é um descolorante em creme, uma tinta super clareadora, ok? Então eu tenho aqui a pergunta da Mara Maia. Oi Mara, tudo bem? Preciso de ajuda. O cabelo da minha mãe não cobre a raiz, é 100% branco. Ela quer o 10.0. Posso pré-pigmentar com o 7.0 e passar o 10.0? Eu peguei como exemplo a pergunta da Mara, porque são inúmeras as perguntas todos os dias. São perguntas que são mais ou menos desse mesmo tipo, tá? Então nós vamos entender aqui o que aconteceria se a Mara passasse no cabelo da mãe dela a 7.0 na raiz e depois passasse a 10.0. A Mara quer passar o 7.0 mais o 10 mais o 10.0. Aqui nós vamos somar essas duas tinturas, ok? Sempre se soma. Inclusive, se nós temos alguma tintura na raiz ou no cabelo em si, que você já pintou o seu cabelo, aquela tintura, aquele tom, aquele nível também vai contar junto com isso aqui. Então, aqui é 7 e aqui dá 1. O que nós temos aqui? Nós temos um 17.0. Que tinta é essa? Nenhuma. Agora, nós vamos fazer o seguinte, como nós usamos aqui duas tinturas, tá? Foram dois tons. Nós vamos dividir esses 17 por 2, porque nós utilizamos duas tinturas. Se nós utilizássemos, por exemplo, 8, 7 e 10, nós teríamos que somar as três, que daria aqui 25.0. Só que daí nós teríamos que dividir por 3, porque nós utilizamos 3 tinturas. E assim por diante. Se você utilizar 4, você vai dividir por 4. Se você usar 5, você vai dividir por 5. Então, aqui 25 dividido por 3 vai dar 8 e meio, mais ou menos, tá? Porque não tem um resultado exato. Aqui nós também temos 8,5. Tem muita gente que pensa que esse meio aqui é vermelho. Não, não é. O que significa 8,5? Como deu 17 aqui, ó, 8 mais 8 é 16. Então, sobrou aqui meio de cada um. O 8, esse resultado aqui, ele não dará uma tintura nem 8 e nem 9, ok? Ele ficará entre o 8 e o 9.0. Ok? Então, essa será a tintura na real que a pessoa vai utilizar. Então, a pessoa está pensando que ela está utilizando o 7 lá na raiz,
porque ela acha que o 7 cobre melhor os brancos. Ok, cobre mesmo, cobre melhor mesmo. Só que se você misturar com o 10, você vai estar usando, na verdade, uma cor entre o 8 e o 9. Não é nem 8.0 e nem 9.0. Deu para entender? Aqui mesma coisa, a pessoa também vai estar utilizando um 8,5 mais ou menos. Vamos dar um exemplo. Quando esse tom tem um tom fantasia. Então, digamos que você use lá, quer usar lá o 8.1 com o 9. Muitas pessoas me perguntam isso. Aqui nós temos 1 e aqui nós temos 17. 8 mais 9 são 17. Então, vai dar 17.1, porque o 1 vai preservar aqui. O que vai acontecer aqui? Vai dar a mesma coisa. Ele vai dar 8,5.1. Entendeu? Ele não vai dar... Não vai ser 8,5, vai ser 8,5. Ele vai ficar um tom entre o 8 e o 9, tá? Não vai ficar nem 8 e nem 9.1. É isso que vai acontecer, gente. É super fácil de entender quando você ouve uma explicação assim por escrito, né? Então, esses dias alguém me perguntou também. Eu posso usar a 5.0 com a 6.7? Pode. Que cor vai dar? É a mesma coisa. Aqui nós temos 7, que vai preservar o marrom, né? E 6 mais 5 são 11. Então, 11.7 nós vamos dividir por 2, que são duas tinturas. E você não vai ter aqui nem 5 e nem 6. Você vai ficar entre os dois tons, entre o 5 e o 6. Só que o ponto 7 vai preservar, ok? Então, ele ficou um pouquinho mais claro que o 5.7 e ficou um pouquinho mais escuro que o 6.7. Então, qual é o ideal para Mara usar na mãe dela ou outras pessoas que também querem saber? Como a mãe dela quer um tom loiro claríssimo, que é o 10, nós temos que fazer a pré-pigmentação com o 10 puro, tá? Passou lá o 10 puro em todo o cabelo dela, onde tiver mais de 60% de brancos, passa puro. Em seguida, sem pausa, sem nenhum minutinho de pausa, sem nenhum segundo de pausa, você vai misturar o 10.0 com o OX de 30 volumes. Se quiser fazer com de 20 volumes, faz. Só que com 20 volumes não fica tão claro quanto fica com o 30, tá? O 30 deixa um pouquinho mais claro do que o 20, porque o 20 abre somente 2 tons e o X30 abre 3 tons, ok? Portanto, ó, se inscreva e ative as notificações. Vai lá naquele sininho e clique ali e clica em todas as notificações. Daí você sempre vai receber notificação de quando um vídeo meu está sendo anunciado para estreia ou foi colocado no ar, ok? Muito obrigada, então, mais uma vez. Tudo de bom para você e namastê. Deus abençoe você.